Comigo hoje, nessa sexta-feira. Hello, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook. Gente, hoje a nossa live, ela é um pouquinho diferente. Eu pensei no que eu ia falar nessa sexta-feira. E hoje de manhã, eu fiz uma cirurgia que eu adoro. E é sobre essa cirurgia que eu quero falar, porque essa cirurgia é envolta por um grande tabu. Hoje eu fiz uma cirurgia que a gente chama de cirurgia íntima feminina. Sabia, Elô Pereira, Aline Garcês, M. Rezende? Muito bem, gente. Então eu falei, quer saber, eu preciso falar sobre isso. Porque as pessoas, o que a gente percebe hoje em dia, principalmente as mulheres, quando a gente fala cirurgia íntima, a gente pode ter as cirurgias íntimas masculinas e as cirurgias íntimas femininas. As cirurgias femininas, elas são mais numerosas, a gente tem mais procedimentos. E o grande problema é o tabu que envolve essa cirurgia íntima feminina. Eu já falei em outras lives, a gente fala de vez em quando, a gente posta algumas coisas, mas hoje, gente, eu queria dividir com vocês. Me marcou muito essa paciente, é uma querida paciente, há muitos anos ela está com a gente, me dá a honra de estar lá com a gente, e ela me falou antes da cirurgia um negócio que me marcou muito. Ela me disse o seguinte: olha, eu estou fazendo essa cirurgia com você por causa da sua cabeça. Porque você me fez entender que isso é um procedimento importante, porque até hoje eu vivi em função dos outros e agora eu quero fazer uma coisa que é importante para mim. Eu achei isso muito legal, porque quando você trabalha assim, cirurgias mais comuns como lipo, mama, abdômen, são resultados que vão ostentar ou vão ser ostentados e vistos assim por amigos, por companheiros e família de um modo geral. Mas a cirurgia íntima não. Vocês sabem que muitas vezes nem o marido, por exemplo, dessa mulher, não a de hoje, mas das mulheres em geral, talvez até o seu caso, acha que é uma bobagem, nem percebe. Gente, vocês sabem que as pessoas ainda hoje, elas têm muita dúvida sobre não só a sexualidade, mas a anatomia da genitália da companheira ou do companheiro. Outro dia eu ouvi de um paciente, de um marido de uma paciente, alguma coisa que ele disse que ele achava que a urina sai pela vagina da mulher. Não é. Ela sai pela uretra, que nem no homem. Só que a abertura da uretra e da vagina na mulher, elas são muito próximas, e é o que a gente chama de introito, de vulva, está protegida pelos lábios, os pequenos e os grandes lábios. Então existe uma coisa assim muito complicada ainda, e eu achei que a gente tem que comentar sobre isso, porque realmente me marcou muito. É um tipo de cirurgia que eu adoro fazer, é uma cirurgia que envolve o aspecto ginecológico e da cirurgia plástica também. Ginecologistas e cirurgiões plásticos fazem, e isso impacta muito a vida das pessoas. E olha, essa é a importância dessa live. Eu quero que as pessoas, assim, eu quero dividir com vocês o quão importante é isso para a mulher, para você que está ouvindo, para você que está me ouvindo. E as pessoas, elas têm muita dificuldade de falar sobre isso com o médico, mesmo médicas. Às vezes a gente pensa, mas as mulheres, elas têm mais abertura com as mulheres. Não, elas têm muita dificuldade com quem elas não sentem essa empatia, essa percepção de que esse profissional vai dar importância para essa queixa. Não é? Então, eu acho que isso tem que ser realmente colocado para ser discutido. É muito comum as pessoas, aliás, em toda a cirurgia estética, as pessoas elas assim classificam procedimentos estéticos como coisas menores. E não são, gente. Não são. A cirurgia estética, ela tem a importância da cura para qualquer tipo de patologia. Uma doença significa uma alteração, seja física, seja espiritual e emocional. Essa é a concepção da saúde. E a cirurgia íntima, ela vem para coroar esse tipo de coisa. É inacreditável como as mulheres têm dificuldade de falar sobre isso. E afinal de contas, o que é? A gente falou numa live outro dia, eu falei sobre os 5 queixas mais comuns que a gente vê no consultório na estética íntima feminina. E essas queixas, elas são muito
assim mal definidas muitas vezes. Muitas vezes as pessoas, as pacientes, elas chegam no consultório e dizem assim: olha, eu queria melhorar o aspecto da minha genitália, porque eu me sinto mal comigo mesma, não é tanto com meu marido. Vocês sabem, por exemplo, que os pequenos lábios, que são aquelas duas dobras internas, internas aos grandes lábios, que são as grandes dobras com gordura, com pelo. Muito bem, ali dentro tem as duas pequenas dobras que protegem, umidificam a vagina e a uretra. Essas duas dobras, com o atrito durante o ato sexual ao longo da vida, esse atrito faz que haja uma hipertrofia, um aumento dos tecidos desses grandes lábios. E talvez uma das queixas mais difíceis assim de serem expressadas no consultório é esse aumento. Essa paciente hoje, por exemplo, ela me disse assim: olha, ao longo da vida a minha genitália ela ficou um pouco mais aberta, essas pelinhas me incomodam. As pelinhas são os pequenos lábios que estavam realmente aumentados e ela também tinha, e é muito comum isso, um excesso de pele sobre o clítoris. Clítoris, gente, é um pênis que não se transformou em pênis. É um órgão simplesmente assim, de prazer. O clítoris na mulher não tem função nenhuma. A glande no homem, claro que ela protege, ela tem ali a uretra, onde sai o esperma, sai a urina. Mas o clítoris na mulher não. Ele existe simplesmente por prazer. E quando há um excesso de pele sobre o clítoris, esse excesso de pele, além de diminuir a sensação de prazer na fricção durante o ato sexual, ela dificulta a higiene e ela deixa a paciente constrangida, porque dependendo do volume de pele que tem ali sobre o clítoris, a genitália ela se abre um pouco e essa paciente ela vai se sentir mal, ela fica constrangida com aquilo. E foi exatamente isso que a gente fez hoje. A gente diminuiu a pele sobre o clítoris e a gente diminuiu um pequeno lábio. De um lado era maior, o outro era normal, tinha uma anatomia bacana. E eu aproveitei para injetar gordura nos grandes lábios. A queixa, que é muito comum, principalmente em mulheres depois dos partos, depois de alguns anos com menstruações e tudo mais, é exatamente isso. É o esvaziamento dos grandes lábios, ali onde a gente tem aqueles pelos, e um aumento pelo atrito, gente. Isso é muito importante deixar claro. O atrito durante o ato sexual faz com que essa dobra de mucosa, que é o pequeno lábio, aumente, hipertrofie. E ela passa a sair da genitália, sabe? A gente ouve, por exemplo, assim, olha, quando eu era mais jovem, na adolescência, por exemplo, eu via os meus grandes lábios, eu não via os pequenos, eu não via meu clítoris. Atualmente eu só vejo pelinha ali entre os grandes lábios. É exatamente por causa, claro, do tempo, da genética e tudo, mas pelo atrito no ato sexual, né? E isso, vocês sabem muito bem, que incomoda muito. E esse excesso de pele nesses pequenos lábios precisa ser tratado se te incomoda. Obviamente que se não te incomoda, parabéns, não tem o menor problema. Mas tem mulheres que se sentem muito mal. E elas ficam inseguras na intimidade com o parceiro. Porque aquilo é uma coisa que, claro, dependendo da percepção, aquilo é muito desgracioso, como dizia o professor Pitangui. Então, gente, o objetivo dessa live é exatamente isso. Vamos falar sobre isso, sabe? Eu não estou aqui colocando escala de valores. Nossa, mas isso aí é mais importante do que uma pneumonia, do que a Covid? Não. Cada coisa tem seu nível de importância, dependendo da vida de cada um. O que a gente não pode fazer é diminuir essa importância, porque no seu caso não te incomoda. Portanto, como que alguém pode se incomodar com isso? Se incomoda sim. Eu não tenho franja, eu não me incomodo. Mas tem gente que se incomoda muito e aquilo é importante para essa pessoa. Então, no caso da cirurgia íntima, mensagem final é isso. Falem sobre isso, procurem orientação. Se você não gosta disso, vai ao cirurgião plástico, ao seu ginecologista, procure se abrir com essas pessoas. Me procure se vocês quiserem. A gente tem assim uma experiência já de muitos anos com isso e com resultados muito legais. Sabe, o que a gente ouve e o que é o bacana é a paciente dizer: eu me sinto mais inteira, eu me sinto mais feminina, eu me sinto mais atrativa ou atraente, não é? E isso é muito legal de ouvir porque
só a gente sabe, na nossa intimidade, o que aquilo importa. Então, gente, para finalizar, se você se importa com a anatomia ou a aparência estética da sua genitália, tô falando da mulher,